Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Continuar falando sobre relevo e hidrografia da Ásia? Uhum. Sim, senhor. Falamos então, né, estávamos falando um pouquinho a semana passada de relevo e hidrografia. Então, vamos lá. Ana Beatriz. Aqui. Ana Liz. Ana. Anthony. Guilherme. Professora. Presente. Isabela. Aqui. Isabelle. Cálita. Luiz. Luísa. Eu. Luna. Maria Eduarda. Aqui. Bethel. Bom, pessoal, antes da gente começar, né? Anthony, só confirmando, você ainda não enviou as atividades, né? Ó, o texto, primeiro texto, Carta também não, e Meta também não. E o segundo texto, quem enviou foi Ana Liz. Ana, você enviou, não foi? Ana. Anthony, não. Eu enviei, professora. Isso. Ana enviou. Anthony, não. Guilherme, você ainda não enviou, né? Que texto? O texto que vale 1 ponto. Lembra? Que é da aula retrasada? Faltou 1. Você enviou 1, faltou 1. Era Carta sobre o quê? não. Você ia falar... Espera aí que eu vou pegar aqui no meu caderno de fala agora. Você iria falar sobre uma pesquisa sobre as leis criadas por diferentes países do bloco da União Europeia para dificultar a entrada dos imigrantes em seu território. Foi enviada essa atividade no dia 2 de setembro. É porque recebi os cronogramas só depois das atividades. Aí eu vou fazer hoje. Mas foi enviado no tempo certo, Guilherme. Foi Meu pai enviado. não teve tempo para pegar os cronogramas. Mas você não recebe pelo WhatsApp, não? Não. A Icálita também não, Luiz também não. Luísa, Luna, Maria... Não, Maria Eduarda enviou. E Méteo. Tá, gente? Ó, preciso fechar as notas, tá bom? Professora, você não falou meu nome. Não é... Quem eu não falei é porque já enviou. Já tá anotado. Só falei de quem não enviou. Entendeu? Entendi. Professora, que atividade que você está falando mesmo? Essa atividade é do texto, Métel, que você tinha que fazer uma pesquisa relacionada às leis que foram criadas por países do bloco europeu para dificultar a entrada de imigrantes no bloco. Tá? Então, vamos lá. Bom, semana passada estávamos falando de Ásia, né? Aí falamos Novo Mundo, Velho Mundo, né? Falamos das zonas climáticas, né? Do qual ele faz parte, da sua localização nos hemisférios aqui, ó, né? Hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério leste. Falamos, né? Vocês estão visualizando?
Sim. Sim, né? Isso. Então, as características gerais dele, né? Maior continente de extensão territorial, continente mais populoso, devido a o grande número populacional, nós temos, então, uma grande diversidade étnica, religião, né? Um continente onde existe um ponto mais alto do mundo, grande estabilidade tectônica, falamos até o Círculo do Pacífico ou Anel de Fogo, né? Em que o leste da Ásia ali tem fortes atividades vulcânicas, né? Como o Japão e a Indonésia, né? Grande diversidade climática, aí falamos do Círculo de Fogo, a Cordilheira do Himalaia, né? Essa Cordilheira do Himalaia, onde está localizado o Monte Everest, o monte mais alto do mundo, com 8.848 metros de altitude, né? Essas montanhas ali, elas são de formação recente. Por ser de formação recente, é que justifica a sua elevada altitude. A economia está ligada às reservas de petróleo mundiais, temos a formação dos tigres asiáticos, que nós vamos falar, Japão, China, Oriente Médio, a Índia, né? E aí, quando a gente fala, né, vamos falar de paisagem, os montes rurais, né, que separam a Europa da Ásia, o Mar Cáspio, que nós vimos ali, quando fizemos a leitura do mapa, né, que separa a Europa da Ásia, aí tem o Estreito de Bósforo, que é ali na cidade turca de Istambul, que separa a Europa também da Ásia, o Canal de Suez, de grande importância, e ali nós temos o mapa físico, o mapa de relevo. Então, quando a gente coloca ali mapa de relevo, ali no mapa da página 6 de vocês, nós também temos mapa de relevo, onde nós temos o Planalto Central, né? Esse Planalto, nós temos o Planalto Central, Planalto de Deccan, Planalto do Tibete, Planalto do Irã, Planalto da Arábia. Então, por que tem toda essa variação de cor aqui, gente? Por que tem toda essa variação de cor, será? Para representar a altitude. Representando a altitude, ou seja, as cores mais claras ali são os lugares mais altos ou os lugares mais baixos? Mais baixo. São os lugares mais baixos, ou seja, são os lugares mais planos. Então, são os lugares mais planos, automaticamente, o que a gente observa aqui, então? Que essa área aqui, ó, essa área aqui é a área onde eu tenho o quê? A maior concentração. São as áreas onde eu tenho as maiores concentrações populacionais do globo. Tá? Então, principalmente em Bangladesh, né, localizado. Pegue o mapa de vocês. Mapa político, ali na página 3. Encontre Bangladesh. Onde está Bangladesh ali? Onde está localizado Bangladesh? Vocês conseguem identificar ela ali? Está aqui, está na parte leste, está na parte central, onde ela está? Já achei. Então, ela está em qual parte? Está debaixo da China. Está perto da China, né? Então, ela está localizada onde? Nessa localidade aqui, né? Perto aqui, ó, dessa área aqui, do Planalto do Tibete está circulado. Essa região aqui é a região de maior concentração populacional. E Bangladesh ali é um país que tem uma das maiores concentrações populacionais do planeta, né, do globo, seguido então ali também pela China, seguido não, né, perto, né, que está perto da China. Então, Bangladesh aqui na Ásia, tá? Então, tem essa grande concentração populacional, tem essa forte densidade demográfica, que parece ser China, Índia, Bangladesh, né, que
parece ser o quê? Um verdadeiro formigueiro humano. Porque as áreas são propícias, né? Justamente porque áreas mais planas, propícias a desenvolver as diferentes atividades econômicas, tá? Então, nós temos o centro aqui da Ásia, os lugares, né, um pouco mais, são um pouco mais de concentração populacional, tá? O que influencia? O clima e o relevo, tá? Clima e relevo. Sendo assim, toda essa diversidade de paisagens que nós temos na África, olha, estou falando de África, oitava, toda essa diversidade que nós temos na Ásia faz com que ela tenha, então, uma hidrografia muito variada. E quando a gente fala em hidrografia muito variada, nós estamos falando de uma grande concentração de rios. E um desses rios de grande importância, né, na Ásia, qual será? Qual será esse rio? Eu até pedi para vocês fazerem uma pesquisa dele depois. Né? Fizemos até uma atividade, não foi? Na página 8 e 9, ó. Na Ásia, os rios representam não só um recurso natural indispensável à vida, mas também um local de rituais religiosos. Aí tem um mapa. Esse mapa ali, o que vocês entendem dele? Eu pedi para vocês fazerem esse exercício. O que esse mapa traz? Quais são as informações que esse mapa traz? Hein, pessoal? Quais são as informações que esse mapa está trazendo? Os principais rios? Os principais rios da Ásia. Quais são os principais rios da Ásia? Ei, pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Quais são, então, os principais rios dali da Ásia? Estão me ouvindo? Tô. Gente, fazendo uma análise do mapa, quais são, então, os principais rios de destaque ali da Ásia? Ele destaca quem? Tem Rio Ganges, O Rio Ganges. Rio Iamuna, Uhum. O Rio Ganges, nós temos o Rio Iamuna. Olha bem, gente, olha bem, cada um tem uma observação nele, olha. Então, o Rio Ganges ali, ele tem um problema ambiental muito forte nele. Que problema ambiental esse rio sofre? Qual é o problema ambiental que o Rio Ganges sofre? Na tabelinha tem. tá falando aqui, canais captam parte do fluxo do Ganges para irrigar cultivos e levar água potável à nova, deu alguma coisa. Sim, mas olha só, o Rio Ganges ali, o Rio Ganges, ele também é alvo de quê? De grande poluição. Eu passei, tem um link destinado para vocês assistir depois da aula. Vocês vão assistir um vídeo falando um pouquinho do Rio Ganges, onde ele nasce, todo o seu percurso, mas o Rio Ganges, ele sofre com um grande problema ambiental. Por quê? Porque o Rio Ganges, ele é considerado um rio sagrado, né? O rio mais sagrado da Índia está secando.
O rio Mãe, que é o Ganges do subcontinente, cujas águas são responsáveis pelo sustento material e espiritual de aproximadamente 500 milhão de pessoas, corre torrencialmente em uma única direção e possui largura de 1,6 quilômetros. Seu leito tão antigo e imponente nasce em uma geleira, como vocês vão ver, em contração dos Himalaias, chamados Gangotri, e segue seu curso a leste, pelo sudeste, rumo ao opulento Golfo de Bengala, onde ele deságua ali, tá? E ali, esse rio, ele é um rio muito sagrado. Quando o rio passa por Varanasi, uma das cidades de peregrinação mais sagradas do hinduísmo, como eu disse para vocês lá no início, a Ásia é um continente onde tem uma diversidade étnica muito grande, né? Então, ligada então a diferentes tipos de religiões, e o hinduísmo, né, é uma delas praticada. Dezenas de corpos são cremados todos os dias sobre pira de madeiras e suas cinzas se espalham pelas correntes sagradas. A quantidade de bactérias fecais na água é 3.000 vezes maior que o limite considerado sagrado, saudável para o banho. As pessoas ainda se banham no rio para lavar-se dos pecados. Muitos ainda bebem essa água para purificar o corpo. Lixos plásticos e efluentes industriais também sufocam o rio sagrado da Índia. No entanto, a mais grave ameaça do Ganges, em longo prazo, é a falta d'água. Durante muitos anos, a vazão do rio vem sido reduzida. Ativistas atribuem a maior parte da escassez à extração insustentável. Além disso, o clima está mudando. As chuvas das monções que reabasteciam as águas estão cada vez mais imprevisíveis. Então, quando a gente fala do rio Ganges ali, gente, um grande problema ambiental ali é justamente essa cremação de corpos que é feito à margens do rio Ganges. Esses corpos ali, eles são cremados. Por quê? Quem faz a cremação, geralmente, é quem tem mais condição financeira, tá? Então, aquele de castas mais alto, que a gente sabe que o hinduísmo, ele tem as castas, né? Aqueles de castas mais elevadas faz a cremação. Quem não tem, muitos deles jogam os corpos dentro desse rio, né? Porque, segundo eles, aquele corpo vai receber a santificação, tá? Porque ele é um rio sagrado. Então, um dos problemas do Ganges ali é o lançamento dessas oferendas de corpos inteiros, de animais, de pessoas, que é depositado, então, sobre esse rio Ganges, tá? E essa cremação ali também, ela traz esse outro problema ambiental para o rio Ganges. Por quê? Porque tem muita lenha, muita madeira próximos a esses rios. E aí fica, né, os restos dos corpos, os restos de madeira, tudo ao longo desse rio ali, tá? E outro problema que vem acontecendo ali indiretamente é o desmatamento às margens desse rio. Por quê? Para fornecer a lenha para a cremação. Então, a gente vê que é um rio que está sofrendo, né? Que está sofrendo com toda esse ritual sagrado que eles têm, né? E um grande problema do rio Ganges hoje é justamente o quê? É a diminuição no seu volume de água, devido ao assoreamento que ele está passando. Então, o rio, quando começa a assorear, ele começa a diminuir o seu volume de água. E também pela estiagem, né? Principalmente pela estiagem, pela falta de chuva. Olha só o Rio Doce. Quando vocês passam ali e observam o Rio Doce, o que acontece ali, gente? O que a gente observa? Grandes bancos de areia. Então, tem muito assoreamento, né? Porque quando chove, né, toda aquela areia ali dos barrancos, ela vai fazendo o quê? Né? Vai esbarrancando e vai depositando ali. E aí vai assoreando,
tá? Então, vai assoreando, vai diminuindo ali o volume de água, principalmente com a falta de chuva, né? Esse rio, né? Muitos buscam a sua despoluição, só que ali eles não aceitam, porque como ele é um rio sagrado, a água não vai fazer mal para, né, quem utiliza dessa água, né? Então, ele continua, né, com esses rituais. E aqui, então nós temos aqui, olha, o rio Eufrates ali na Turquia, temos também o rio Tigre no Iraque. Então, pessoal, antes de eu continuar falando disso aqui, eu quero fazer a correção com vocês ali na página 9, que de acordo com o mapa do rio Ganges, que eu falei um pouquinho com vocês, e vocês vão assistir o vídeo dele, que rios da Ásia estão em destaque no mapa? Nós já falamos. Acho que foi a Isabela que também falou. Rio Ganges e Rio Yamuna. Muito bem. O rio Ganges e o rio Yamuna. Onde fica a nascente do rio Ganges? A nascente e a foz. A gente sabe que um rio, ele nasce sempre nas partes mais elevadas, né? Aí vai ganhando caminho até chegar aonde? Nas áreas mais planas. E o Ganges, ele nasce aonde? Onde ele nasce? Na Cordilheira do... Falei com vocês, gente. Onde que o rio Ganges nasce? Cordilheira dos Andes. Não, os Andes é na América do Sul, lembra? Ali no Chile. Uhum. Então, na Ásia é outro conjunto de montanhas que dá origem a vários rios. Essa grande quantidade de montanhas que nós temos ali contribui, então, para essa grande variedade de rios que nós temos ali. Quais é? Qual é essa cordilheira? Cordilheira do... Olha aqui. Que eu destaquei. Himalaia. Muito bem. Então, a cordilheira do Himalaia. Tá? Então, o Ganges nasce ali no Himalaia e deságua onde? Observa ali no mapa. Onde que ele está desaguando? O percurso todinho que ele faz, ó. O seu caminho até desaguar. Onde ele está desaguando? No Golfo de Bengala? No Golfo de Bengala, justamente. Então, ele nasce ali na Cordilheira dos Andes e tem todo um trajeto que vocês vão assistir, que vão falar um pouquinho para mim, e deságua, então, ali no Golfo de Bengala. Quais são as utilidades dos rios indicados no mapa? Será que esses rios, eles servem para quê? Eu falei dos rituais religiosos. Rituais religiosos é um. Mas também vocês disseram outro depois. Foi até a Duda que falou. Acho que foi a Duda que leu, né? Quais são os outros? Para a técnica de irrigação, para a técnica de irrigação e principalmente o quê? Abastecimento. Abastecimento de água para a população. Então, as principais finalidades desses rios ali, né, como o Yamuna e o Ganges, é abastecer a população com água, esses rios também serem utilizados para a irrigação. A gente percebe que eles percorrem o quê? Um longo território no continente asiático, né? Professor. E principalmente o Ganges ali para todo esse ritual religioso. Oi. Esse rio também recebe lixos industriais ou não? Quem? O Ganges, está escrito que ele também recebe rejeitos industriais e esgoto. Esgoto. Sim, sim. Recebe sim. Então, assim, ó, é uma forte poluição, tá, gente? O rio Ganges. Lembra que passou uma novela, Caminho das Índias? Eles mostravam muito isso. O hinduísmo mostrava muito... Alguém chegou a assistir essa novela? Eu nunca assisto novela. Já tem muito Não, tempo. professor.
tem muito tempo que ela já passou, então ela falava muito, né, do hinduísmo, tratava muito essa questão do Rio Ganges, então eles mostravam sempre esse lado ali do Rio Ganges, mas nunca a poluição, tá? Então, o outro lado que eles não veem. Eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês. Esse que eu mandei não, né? Eu pedi que vocês assistam, é para vocês verem a nascente, aonde ele nasce, o caminho que ele percorre, tá? O que passa até chegar lá. Então, esse aí. Mas o outro lado do Ganges é uma poluição, com rejeitos de esgotos, industriais, domésticos, toda essa cremação, tá? Corpos que ficam boiando no rio, mas para eles ali tudo é normal, porque é um rio que vai santificar. Então, a água não vai ser impura. Até beber dessa água eles bebem, tá? Indique 2 problemas ambientais relacionados ao Rio Ganges. Nós já falamos, né? O lançamento de esgoto domésticos, rejeitos industriais, lixo, plástico, as cinzas da cremação dos corpos, né? Que ficam ali, né? O restante de madeira que fica ali, tá? Então, tudo isso ali são problemas ambientais que ocasiona ali no Rio Ganges. Um dos agravantes da poluição do Rio Ganges é o despejo da cinza dos mortos em suas águas. Realize uma pesquisa sobre os motivos da realização desse ritual pelos hindus e registre. Alguém fez essa pesquisa? Hein? Não? Então, façam que a gente discute depois. E ali, vários lagos, eles aparecem no continente asiático. Então, tem muitos lagos provenientes de quê? Será que esses lagos que surgem ao longo do continente asiático, eles são provenientes de quê, gente? Será que eles são provenientes de quê? Ninguém sabe? Eu não faço a mínima ideia. Bia, Anthony. Não sei não, professor. Não? Não? Ninguém sabe? Tá. Então, deixa eu falar com vocês ali, ó. Só para finalizar ali, então, a questão dos rios, que eles são muito utilizados para a agricultura, né? Para também a pecuária, para abastecimento, né? Tanto industrial quanto doméstico. Então, assim como qualquer outros rios, eles têm essas importantes funções também ligadas à economia. E os rios asiáticos de maior destaque, nós já vimos, né? Nós temos o Rio Ganges, né? Nós temos também, Yangtze, Yangtze, na China, tá? Então, são rios que são muito utilizados para essas atividades econômicas. E ali nós temos, então, vários rios. Esses rios, eles são formados justamente pelos movimentos das placas tectônicas. A partir de quê? A partir dos falhamentos. Então, as placas tectônicas ali, quando elas ocasionam as fendas, por quê? Quando acontece de haver os falhamentos, é porque as placas tectônicas se chocam e se separam. Quando elas se separam, elas causam o quê? Os falhamentos. Nesses falhamentos, acontece de surgir uma grande variação de lagos, tá? E ali, nós temos, olha ali na página 10. O que tem na página 10?
os limites das placas tectônicas e as falhas. Isso, na página 10 ali, eu tenho um pouquinho falando sobre quem? O Mar Morto. O que a gente compreende ali do Mar Morto? O Mar Morto, ele está localizado entre duas placas tectônicas. Quais são as duas placas tectônicas ali no qual está o Mar Morto? Placa africana e placa arábica. Isso. Então, eu tenho a placa africana e tenho a placa arábica. Entre essas placas, eu tenho o Mar Morto. Como que esse Mar Morto surgiu ali? Esse Mar Morto, ele surgiu a partir de quê? De uma atividade tectônica. Foi falhamento ou foi um dobramento? Eu acho que foi uma falha. Isso. Então, isso ali foi uma falha, tá? Um falhamento, onde as placas se chocaram e elas se separaram. Em sua separação, aquele grande vale, surgiu então quem? O Mar Morto. Por que será que ele é chamado de Mar Morto? Por que será? Tem alguma coisa André, com estamos no lado horário, ok? de sal? Isso, tem a ver. Porque o Mar Morto, ele é um lago de águas salgada. Mar Morto ali é um lago de água salgada. Agora, ele tem esse nome por quê? Alguém sabe? Existe vida marinha no rio? Porque tem uma imensa quantidade de sal nas águas. Isso, tem uma enorme quantidade de sal nas águas e toda essa salinidade dificulta a existência, então, de vida. Então, o Mar Morto ele está localizado, então, em uma região desértica, né, com baixa pluviosidade anual. As temperaturas, as elevadas temperaturas fazem, como está numa área de deserto ali, essas elevadas temperaturas fazem com que haja uma grande evaporação, né? A água evapora, porém, o sal continua ali nela. O sal não vai evaporar, tá? E ali, como chove pouco, o que acontece? O sal continua ali, a água evapora, mas diminui o quê? O volume de... Diminui o volume... Exatamente. Diminui o volume de água. Então, essa alta salinidade que o lago, né, salgado ali, o Mar Morto apresenta, é o grande responsável, então a grande salinidade é o grande responsável pela não vida no mar, tá? Então, por isso que ele é chamado, então, de Mar Morto. Ok? Até ali tudo certo? Podemos? E lembrando que o Mar Morto ali, né, ele se formou, então, a partir de quê? Dos falhamentos entre as placas tectônicas. E esse mar, ele é alimentado principalmente pelas águas do Rio Jordão. Só que o Rio Jordão, né, eu ia mostrar para vocês depois, mas não vai dar tempo. Aqui. Depois eu mostro, volto um pouquinho no rio. Então, só que o Rio Jordão ali, ele está sendo desviado. As suas águas, né? Para quê? Há um desvio das suas águas para poder, então, utilizar na irrigação, no abastecimento de água, né? E tudo isso levou, então, ainda mais a diminuição de água no Mar Morto. Porque como chove pouco, ele está numa área, né, uma área mais de deserto, né? Então, está numa área onde chove pouco. O rio que abastece ele, né, o Rio Jordão que abastece ele, está tendo seu desviado para poder, outras áreas, para poder ser utilizada na
irrigação e no abastecimento de água para a população, a tendência do volume de água do Mar Morto é cada vez mais ir diminuindo, tá? E ali nós temos aqui, gente, ó, o Rio Ganges, como eu mostrei para vocês, ali na Índia, tá vendo? As pessoas se banhando, né? Aqui nessa partezinha aqui de cima, olha, é aonde fica os corpos para serem cremados, as pessoas se banhando, né? E olha só, a poluição que o rio sofre, tá? Lembra que eu falei com vocês? É um rio muito utilizado para a população, porém, é um rio muito... Andréia, nós passamos bastante do tempo já, ok? Nossa, tio Léo, desculpa. Já estou finalizando. Bom, pessoal, olha só. Próxima aula a gente finaliza, tá? Aí eu ia fazer com vocês uma análise da página 11. Tem o Mar Morto em 3 sequências: 1972, 1989 e 2011. Olha como que veio diminuindo a quantidade de água, tá bom? E ali a gente continua a semana que vem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau, tchau. Professora.